Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece. Na videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês essa bolsa maravilhosa de crochê. Essa é a bolsa carteira cristal em formato envelope. Na verdade eu tô atualizando essa aula, já tem uma aula aqui no canal de 2019, então eu já estava dando os primeiros passos de montando crochê e eu já compartilhava aqui com vocês tudo que eu aprendia. Então eu resolvi atualizar essa aula, trazer esse modelo mais fácil, mais prático e ainda com esse detalhe de cristais na tampa que ficou maravilhosa. Vai ser uma ótima opção agora para o Réveillon. Então espero muito que vocês gostem desse passo a passo. Já comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo, deixa seu like e compartilha também esse vídeo, que dessa forma você contribui com o meu trabalho. E se quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui do canal. Então vamos começar a nossa videoaula. E para fazer a bolsa cristal eu vou utilizar 290 gramas de fio náutico de poliéster de 4 milímetros, pode ser de 3 milímetros, pode ser de polipropileno, barbante, fio de malha ou outro fio de sua preferência, agulha 4,5, um botão de imã de 18 milímetros, um pacote com 50 unidades de strass para costura, que são essas pedrinhas que eu coloquei na tampa da bolsa. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário da loja onde eu comprei. Esse é a numeração 40. Isqueiro, tesoura, marcadores, fita métrica, fio de nylon e agulha de costura. E agora, para dar início à nossa bolsa cristal, a gente vai começar fazendo um círculo mágico. Então, cruza a ponta do fio dessa forma que eu estou mostrando para vocês. Passa a agulha pelo meio desse círculo, puxa uma laçada, finaliza esse ponto. Na sequência, a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio desse círculo mágico, fazendo pontos baixos. Então, eu vou fazer 3 pontos baixos no total. Começo fazendo esse primeiro ponto baixo, depois eu vou fazer mais 2 pontos baixos. E finalizei o terceiro ponto baixo. E aí você conta, ó, tem 3 pontos baixos nesse círculo mágico. Agora eu puxo a ponta desse fio, mas não puxo muito, tá? Deixa ele meio abertinho mesmo, dessa forma que eu tô mostrando, ó. E aí chegando nesse final, a gente faz uma corrente, vira a peça. E agora a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto de base, dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Então, a partir de agora, nas carreiras seguintes, a gente sempre trabalha passando a agulha pelo meio do ponto de base. Então, começa essa segunda carreira fazendo o primeiro ponto baixo. Pega um marcador, coloca o marcador nesse primeiro ponto. Sempre que chegar nesse marcador, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos a partir de agora. Então, já coloca esse marcador. Dentro desse mesmo ponto, eu vou fazer um segundo ponto baixo. Então, eu começo a carreira com 2 pontos baixos no primeiro ponto. 2 pontos baixos, ó. No ponto seguinte, eu vou fazer 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, começo fazendo o primeiro ponto, faço o segundo, já coloco também um segundo marcador nesse ponto do meio, que na carreira seguinte, quando eu chegar nesse ponto do meio, eu vou repetir esse mesmo padrão. Então, coloco o marcador para a gente não se perder. E finalizo o terceiro ponto baixo dentro do mesmo ponto de base. Três pontos baixos, ó, dentro do mesmo ponto de base. E agora chegamos no último ponto. Nesse último ponto, eu vou fazer a mesma coisa do início. 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, fiz o primeiro, fiz o segundo. E coloco o marcador nesse último ponto. Então, coloco esse terceiro marcador nesse último ponto. Faço uma corrente no final. Então, ó, recapitulando, 2 pontos baixos no início, 3 pontos baixos no meio e 2 pontos baixos no final. Chegando nesse final da carreira, eu faço uma corrente, viro a peça. E nesse primeiro ponto onde está o marcador, eu vou repetir o mesmo padrão de antes. São 2 pontos baixos dentro desse primeiro ponto de base. Então, aí eu já tiro o marcador, já passo o marcador para o primeiro ponto que eu fiz nessa terceira carreira. Então, sempre que chegar nesse marcador, eu vou fazer 2 pontos baixos.
E aí eu faço o segundo ponto baixo dentro do primeiro ponto de base. E aí, na sequência, eu vou fazer pontos baixos até chegar ali naquele marcador verde, que é o marcador do meio. Nele, eu vou fazer 3 pontos baixos. Pronto, ó, então eu fiz 2 pontos baixos. E agora, onde está o marcador, eu vou repetir o mesmo padrão de antes. Vou fazer 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto de base. Lembrando de trocar o marcador, eu fiz o segundo ponto, já coloco esse marcador nesse segundo ponto que eu acabei de fazer. Porque sempre que chegar nesse marcador, a gente vai repetir o mesmo padrão. São 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E aí finalizo o terceiro e último ponto. Na sequência, eu vou fazer mais 2 pontos baixos até chegar no último marcador da carreira. Então, faço esses 2 últimos pontos. Fiz o primeiro, vou no ponto seguinte e faço mais outro ponto baixo. E cheguei no último ponto, onde está o marcador. Então, nesse último ponto, eu vou repetir o padrão de antes. São 2 pontos baixos dentro desse último ponto. E aí, eu lembro de tirar o marcador e colocar esse marcador no segundo e último ponto dessa carreira. Pronto, coloquei o marcador no último ponto. E aí, nesse final, faço uma corrente, viro a peça e a gente vai dar início ao mesmo padrão de antes, tá? Começando com 2 pontos baixos dentro do primeiro ponto de base. Coloco o marcador nesse último ponto novamente. Finalizo o segundo ponto. Na sequência, eu vou fazendo pontos baixos em cada um desses pontos de base até chegar aonde está o marcador do meio. Então, os marcadores da ponta são 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E no marcador do meio, eu vou fazer 3 pontos baixos. Esse é o padrão a partir de agora. Todas as carreiras, a gente vai repetindo esse mesmo padrão. Essa carreira que eu estou fazendo agora é a quarta carreira. E eu vou fazer um total de 12 carreiras seguindo esse mesmo padrão. É bem simples quando você coloca esses marcadores, não tem erro, que a gente vai seguindo pelo marcador e assim não tem como a gente se perder ou pular pontos. Então, use esses marcadores. Caso você não tenha marcador, você pode usar alguns pedacinhos de fio para fazer essas marcações. Vai ficar bem mais fácil para você se guiar. Então, sempre nas pontas são 2 pontos baixos e na parte do meio são 3 pontos baixos. E nos demais pontos é um ponto para cada ponto de base. É bem simples esse padrão. Na medida que a gente vai aumentando essa peça, ela vai ficar pontuda como um envelope mesmo. Então, esse é o padrão a partir de agora. Então, cheguei no final dessa quarta carreira, onde está o marcador. Eu vou fazer 2 pontos baixos dentro desse último ponto. Pego o marcador e já passo ele para esse último ponto. E aí já faço uma corrente no final. Sempre a gente faz uma corrente no final, tá? E aí, como eu falei anteriormente, a peça vai ficando pontuda dessa forma. E onde tá os marcadores é onde a gente faz esses pontos de aumento. Então, aí já começo a quinta carreira, 2 pontos baixos. Dentro desse primeiro ponto, troco o marcador, coloco esse marcador nesse primeiro ponto. Faz o segundo ponto baixo. Nos pontos seguintes, a gente trabalha um ponto baixo em cada um desses pontos de base, até chegar lá no marcador do meio, onde eu vou fazer 3 pontos baixos dentro desse marcador. E aí a gente vai seguindo esse mesmo padrão até completar as 12 carreiras. Essa é a quinta carreira. Lembra de sempre fazer uma corrente no final de cada uma das carreiras para a gente poder virar e dar continuidade, tá? E aí, repetindo novamente, onde estão os marcadores, é onde a gente faz os pontos de aumento. Nos marcadores da ponta, são 2 pontos em cada um desses pontos de base. E no marcador do meio, são 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, vou adiantar o vídeo um pouco e volto quando eu finalizar as 12 carreiras.
E pronto, gente, finalizei as 12 carreiras. Agora eu vou tirar a medida dessa peça para vocês. Então, essa peça vai ficar com 21,5 cm de largura e de altura vai ficar com 12,5 cm, tá? Então, caso você queira que a sua bolsa seja mais larga, é só continuar seguindo esse mesmo padrão até a largura desejada. É seguir o mesmo padrão, essa peça começa a aumentar de largura. É só seguir os pontos de aumento, igual a gente estava fazendo antes, é o mesmo padrão. 2 pontos em cada uma das pontas e 3 pontos baixos na parte do meio. Então, aí você aumenta a largura do tamanho que você desejar. Agora vamos dar continuidade, só que agora a gente vai trabalhar com um novo padrão. A gente vai trabalhar com um padrão de diminuição. Então, eu vou começar a contar as carreiras com padrão de diminuição a partir de agora, tá? Eu estou enumerando cada uma das carreiras aqui em cima, conforme vocês podem ver. Então, eu vou contar essa carreira como fosse a primeira, porque a gente vai trabalhar com um ponto de diminuição. Então, passo a agulha no primeiro ponto, passo a agulha no segundo ponto, fico com 3 laçadinhas na agulha e puxo uma laçada final por dentro dessas 3 laçadas. Então, esse é o ponto de diminuição. Continuo colocando o marcador nesse último ponto, que é para me lembrar que sempre que chegar nesse marcador, a gente vai fazer um ponto de diminuição. E aí, nos pontos seguintes, eu continuo fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos de base, até chegar no marcador do meio da peça. Pronto, ó, eu cheguei nesse marcador do meio e aí eu vou repetir o padrão de antes, são 3 pontos baixos dentro desse ponto do meio, ok? Então aí eu já troco o marcador, já coloco esse marcador também no ponto do meio, porque nas carreiras seguintes a gente continua trabalhando com 3 pontos baixos nesse ponto do meio. Apenas nos pontos das laterais é que a gente vai fazer ponto de diminuição. Já fiz um ponto de diminuição no início da carreira e agora eu vou fazer outro no final. Nesse marcador do meio da peça, a gente continua aumentando os pontos, ou seja, fazendo 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. E na sequência, a gente continua fazendo pontos baixos em cada um desses pontos de base, até chegar nos 2 últimos pontos finais dessa carreira. Então, chegando, ó, nesses 2 últimos pontos finais da carreira, eu vou fazer outro ponto de diminuição. Sempre nos pontos de diminuição, a gente trabalha com 2 pontos de base. Então, ó, passa a agulha no primeiro ponto, puxa uma laçada, passa a agulha no último ponto, puxa uma laçada. E aí finaliza puxando uma laçada por dentro delas 3. Faz uma corrente, como sempre, já troca esse marcador para esse ponto final. Agora a gente vira a peça. E antes de dar continuidade, eu vou colocar esse marcador vermelho na última carreira que a gente fez pontos de aumento, ou seja, na 12ª carreira. Então, coloco esse marcador só para me guiar mesmo na hora que eu for contar as carreiras. Então, onde está o marcador foi a 12ª carreira que a gente fez os pontos de aumento. E onde está o marcador verde é a primeira carreira que a gente começou a fazer agora com um ponto de diminuição, ok? É só para me guiar, para não me perder na hora que a gente for contar as carreiras. E aí a gente vai dar início à segunda carreira com ponto de diminuição, onde está esse marcador. E aí eu tiro o marcador, já faço um ponto de diminuição. Ó, passo a agulha no primeiro ponto, passo no segundo, 3 laçadinhas na agulha, passo uma laçada final por dentro delas 3. E aí já coloco o marcador novamente. Nos pontos seguintes, eu vou trabalhando um ponto baixo em cada um dos pontos de base, até chegar lá no marcador do meio, onde eu vou trabalhar 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Pronto, cheguei no ponto do meio, ó, onde está o marcador verde. Eu faço 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto.
lembrando de colocar o marcador sempre no ponto do meio. Na sequência, eu vou continuar fazendo pontos baixos, até chegar nos 2 últimos pontos dessa carreira, onde eu vou fazer outro ponto de diminuição. Pronto, cheguei no final novamente dessa carreira, vou fazer outro ponto de diminuição, ó, passa a agulha no primeiro ponto, no segundo, fica com 3 laçadinhas de agulha, passa uma laçada final por dentro delas 3. E aí faz uma corrente. Já troca o marcador para esse último ponto, que é para a gente lembrar que tem que fazer outro ponto de diminuição. E aí já começa a carreira também, né? Fazendo um ponto de diminuição. Faz esse ponto de diminuição, coloca o marcador. Na sequência, a gente vai fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos de base, até chegar lá no marcador do meio, onde a gente vai fazer 3 pontos baixos. E aí a gente vai repetindo esse padrão, tá? Até completar 32 carreiras. Como eu falei anteriormente, nas pontas a gente faz ponto de diminuição e nessa parte do meio a gente faz 3 pontos baixos. E a peça vai aumentando na medida que a gente for trabalhando nesse padrão. E aí a gente repete esse padrão até completar as 32 carreiras com um ponto de diminuição. Eu vou adiantar um pouco o vídeo e volto quando eu finalizar as 32 carreiras. Pronto, finalizei as 32 carreiras. Então, nessa primeira parte, eu fiz 12 carreiras com pontos de aumento, onde está esse marcador vermelho. A partir desse marcador vermelho, eu fiz mais 32 carreiras, só que com pontos de diminuição. O total são de 44 carreiras. Agora eu vou tirar a medida do tamanho total dessa peça. Então, ela ficou com 42 centímetros de comprimento e 22,5 centímetros de largura. Agora a gente vai dar continuidade na nossa peça, então a gente vai nesse ponto final. Esse último ponto foi feito um ponto de diminuição. Depois a gente faz uma corrente. E agora eu vou trabalhar fazendo pontos baixos na lateral dessa peça, ó. Então a gente vai fazer só pontos baixos por toda essa lateral. Eu vou passar a agulha entre uma carreira e outra, dessa forma que eu vou mostrar para vocês, ó. Passando a agulha, pegando essas alcinhas dessa lateral, entre uma carreira e outra, e nessas alcinhas de cada carreira também. E aí eu vou fazer pontos baixos, ó. Então, eu começo fazendo um ponto baixo entre uma carreira e outra, depois eu vou na próxima alcinha, faço outro ponto baixo. E aí eu vou trabalhando só fazendo pontos baixos, vou circular toda essa lateral, a parte de baixo da peça e a outra lateral também. E pronto, cheguei no final, ó, dessa lateral. Só fiz pontos baixos, conforme vocês podem ver. E aí, nessa quina, eu vou fazer outro ponto baixo dentro desse mesmo ponto de base, para a gente poder virar a peça e trabalhar nessa parte de baixo. Então, começo fazendo esse ponto baixo dentro do mesmo ponto que eu finalizei a outra lateral. E aí, dou continuidade, fazendo pontos baixos entre uma carreira e outra, e também nessas alcinhas de cada uma das carreiras, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Vai trabalhando, fazendo pontos baixos.
Então, a gente faz pontos baixos em toda essa parte de baixo, depois a gente vira para trabalhar a outra lateral. Pronto, finalizei essa parte. Então, agora eu vou virar para fazer a outra lateral. Então, dentro desse último ponto da quina, eu vou fazer outro ponto baixo. E aí, eu dou início aos pontos da laterais. Eu já aproveitei para esconder a ponta do fio que sobrou do círculo mágico por baixo desses pontos, ó. A pontinha dele tá ali, eu vou escondendo ele por baixo desses pontos que eu vim trabalhando. E aí a gente contorna toda essa lateral seguindo o mesmo padrão, fazendo pontos baixos. E pronto, ó, depois de contornar todas essas laterais, ela vai ficar assim. Eu não contornei essa parte da tampa, tá? Então, essa parte do envelope da tampa, ela não foi contornada, apenas o fundo e as duas laterais. Então, nesse final, corta o fio, puxa essa última laçada. Agora, a gente vai fazer a finalização fazendo uma corrente, ó. Então, vai no primeiro ponto lá do início, puxa esse fio, depois passa a agulha por baixo, ó, pelo meio do ponto, pra gente puxar a ponta do fio também. A gente simula aí uma corrente final para ficar o acabamento bem certinho. Feito isso, a gente já vai escondendo a ponta desse fio por dentro desses pontos, esconde bem, depois a gente corta e queima a ponta. Pronto, finalizados os acabamentos das pontas, agora eu vou fazer a marcação de onde eu vou fazer a costura das laterais. Então, a gente dobra a nossa peça ao meio, dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Eu vou deixar 3 pontos em cada uma dessas laterais ali, que é para fazer a dobra da nossa bolsa dessa forma. Então, aí eu vou colocar o marcador, como eu falei, são 3 pontinhos que eu vou deixar ali em cada pontinha dessa lateral. E aí passo o marcador de um lado e passo o marcador de outro, que é justamente no local onde eu vou fazer a costura. Aí coloco do outro lado também. Pronto, ó, fiz essa divisão, ó, são 3 pontos em cada uma das laterais, igual eu tô mostrando aí no vídeo. Essa parte vai ser onde a gente dobra a tampa. E aí depois que a gente faz as marcações das laterais, onde a gente vai fazer a costura, eu tiro todos os outros marcadores. E antes de dar início à costura das laterais, a gente vai trabalhar nessa tampa, a gente vai costurar as pedrarias. Então, aí a gente separa o fio de nylon, a agulha de costura, e essa pedraria que a gente vai trabalhar, esse strass, ele tem 2 aberturas em cada uma das laterais. E uma agulha fininha, ó, ela passa tranquilamente por essas aberturas.
porque esse strass é um modelo para costura, então ele já é apropriado para isso. Então ele já vem com essas aberturas para a gente poder costurar. Só que antes de costurar esse strass na peça, eu resolvi colar ele para poder fixar melhor na hora que eu for fazer a costura, para que essas pedrinhas não fiquem saindo do local. E aí eu vou usar essa cola, essa Tech Bond, é uma cola que a gente encontra em qualquer supermercado. E aí eu vou usar esse palito de churrasco também para me ajudar a colar. E aí, antes de começar a colagem, eu vou colocando esses strass na peça para saber o local onde eu quero que eles fiquem. E eu vou colocando dessa forma que eu estou mostrando para vocês, nessa parte da tampa. Vou colocando uma pedrinha do lado da outra, deixando um espaço entre elas. E aí você faz o design que você quiser. Você pode seguir esse padrão que eu estou fazendo, ou você pode fazer de outra forma, distribuir essas pedrinhas de outra maneira, alinhando elas, essa parte da tampa. Depois eu vou colar com a cola Tech Bond e por último eu vou costurar. Vai dar um pouquinho de trabalho, vai sim, mas costurando essa pedraria vai ficar bem mais segura. Não vai ter um risco dela soltar depois que a gente começar a usar essa peça. Pronto, gente, ó, finalizei todo o alinhamento da onde eu quero que essa pedraria fique. E agora eu vou dar início ao processo para colar. Se você quiser, você pode usar também essa pinça para te ajudar a fazer a colagem, ó. E aí a gente pega, vai pegando cada uma dessas pedrinhas, vai passando a cola e vai fixando ela no mesmo local que ela estava. Como eu falei, eu vou usar essa cola você encontra em qualquer supermercado. Tem outros tipos de cola também específico para strass, mas eu não encontrei. Então, por isso eu estou usando essa Tech Bond, porque a minha intenção é costurar essa pedraria. Só estou usando a cola para fixar no local certinho e ficar mais fácil na hora que eu for costurar. E aí é só ir passando a cola e fixando a pedra no mesmo local que ela estava. Pronto, gente, finalizei a colagem de todas as pedrinhas. Agora eu vou pegar o fio de nylon e a agulha de costura e vou costurando cada uma dessas pedrinhas. Como eu falei, essas pedrinhas ela tem uma abertura em cada uma das laterais, ela tem duas aberturas. E aí eu vou passando a agulha, ó, por baixo da peça, passando nessa abertura e voltando para a peça novamente. E aí eu vou costurando cada uma delas. Demora um pouquinho, mas vale a pena o resultado final. E esse é o processo, é só fazer essa costura, é uma costurinha bem simples, a gente, como eu falei anteriormente, vai passando a agulha pela abertura da pedrinha e vai fazendo a costura. Não tem segredo, a gente, por estar usando o fio de nylon, é um fio transparente, então ela não vai ficar marcada na peça. Então vai fazendo essa costura até finalizar toda a pedraria.
Pronto, finalizada a costura de toda a pedraria, agora é hora da gente costurar as laterais da nossa bolsa, onde a gente já tinha feito as marcações. Então, pega o restante do fio, a gente vai trabalhar fazendo pontos baixíssimos nessa lateral. Então, a gente vai passando a agulha, ó, pelo meio desses pontos da lateral, pegando apenas a perninha interna desses pontos de base, tá? Dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Passando a agulha de um lado para o outro, puxa esse fio no primeiro ponto onde a gente colocou os marcadores, faz uma corrente e na sequência a gente vai fazendo só pontos baixíssimos, casando um ponto com o outro até chegar no final da carreira. Só pontos baixíssimos. Pronto, cheguei no final da costura, corta esse fio, pega a ponta desse fio, passa por dentro dessa última laçada e puxa. Depois a gente vai fazer o acabamento, escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos, depois a gente vai cortar e queimar. Então, aí deixa esse fio aí por enquanto, depois a gente faz o acabamento em todas essas pontas. Agora a gente vai começar a costura do outro lado, a gente vai seguir o mesmo padrão, só que desse outro lado, a gente vai começar a costura de baixo para cima, para que os pontos fiquem na mesma direção, ó, para que case com os pontos desse lado. Então, nessa segunda lateral, a gente costura de baixo para cima. Então, pega o restante do fio, vai passando a agulha. Nessa lateral é o mesmo processo, a gente vai fazer a costura fazendo pontos baixíssimos, casando um ponto com o outro. Então, cheguei no final novamente dessa segunda costura, corta esse fio, pega a ponta dele, passa por dentro da última laçada e puxa. Agora a gente vai fazer o acabamento. A gente pega essas pontas, tanto desse lado quanto do outro lado, vai escondendo por dentro dos pontos, depois a gente corta e queima a pontinha. E para finalizar, a gente vai fazer a costura do botão de imã. Então, vou usar fio de nylon 0,30 e agulha de costura normal mesmo. E a gente faz a costura desse botão nessa parte da tampa e na parte do corpo da nossa bolsa. E por último, você pode colocar também uma alça nessa bolsa. É só colocar 2 argolas mosquetões em cada um dos lados. Essa argola é de 3 centímetros. E aí colocar uma corrente ou até mesmo uma alça de crochê. Eu acho que ela fica bem bacana. E esse vai ser o resultado final da nossa bolsa cristal. Espero muito que vocês tenham gostado desse resultado. Como eu falei anteriormente, é uma aula de atualização da aula que eu fiz em 2019, então espero muito que vocês gostem dessa nova versão, que tenha ficado mais claras as explicações. E é isso, gente. Se você gostou dessa videoaula, comenta aqui embaixo o que você achou desse modelo de bolsa envelope. Se ficou com qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, deixa seu like e compartilha esse vídeo também, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula. E tchau, tchau.